Sejam bem-vindos. Hoje nós temos mais uma grande amiga, quer dizer, uma ótima mestra, ou a mestra, a grande pioneira de terapia de família do Brasil e do mundo, entre outras coisas. Rosa Maria Stefanini de Macedo, seja muito bem-vinda. Hoje essa entrevista será feita por mim, Marcos, pela Denise, pela Ana Carolina e pela Silvia Helena. Muito obrigado por essa honra e esse prazer, Rosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e contando um pouco das coisas, como eu disse, que a gente anda fazendo. A oportunidade, o convite para escrever como tornei terapeuta, pela vivência, etc., foi uma oportunidade muito interessante para eu pensar a minha trajetória, que eu nunca tinha feito. E realmente foi gostoso de escrever e achei assim que foi uma excelente ideia sua, Marcos, de justamente tomar esse depoimento das pessoas envolvidas, né, no princípio aí de se começar a trabalhar com terapia familiar no Brasil, porque já deu uma característica do grupo, né, que estava mais envolvido, e acho que contribuiu, inclusive, para a gente se sentir mais como um grupo de pessoas que definia uma área de trabalho, né, e que justamente estreitou mais, eu acho, assim, as nossas relações, nossos laços, em função de um objetivo comum de estabelecer terapia familiar e de discutir as ideias, trazer pessoas, enfim, desenvolver o campo e formar gente, né, nessa área que já faz mais de 30 anos, né, que a gente está nessa, e acho que temos tido, sim, um bom resultado, né, pelo número de terapeutas familiares que a gente já conseguiu formar, né, tanto nos vários institutos, a gente na PUC, vocês nos sistemas humanos, nos outros institutos aí que contribuem justamente para o crescimento dessa área e para a reafirmação da importância desse trabalho de apoio, não é, às famílias, né, que acho muito importante. E eu, quer dizer, não sei o que vocês gostariam de ouvir o que eu falasse de novo, pelo que vocês me disseram, de assim, contar um pouco da minha trajetória e tal. Então, como eu disse naquele artigo, naquele capítulo, né, afinal, me tornei terapeuta familiar em função do desenvolvimento da área da psicologia, porque eu sou do tempo em que a psicologia não era ainda uma profissão reconhecida, não havia faculdade de psicologia quando eu fiz faculdade de pedagogia. Mas sempre me encantei muito pela psicologia, porque justamente eu tive a sorte de ter como primeiro professor de psicologia na faculdade o doutor Enzo Aze, que era um psiquiatra italiano que veio para o Brasil para abrir o primeiro laboratório de psicologia experimental na PUC de São Paulo e de Campinas. Eu fiz a pedagogia na PUC de Campinas, no primeiro ano. Depois eu vim para São Paulo, que minha família mudou para cá. O doutor Aze justamente tinha assim, uma tal paixão pela psicologia e dava umas aulas tão maravilhosas que não tinha como não se encantar com aquele assunto. E eu realmente
fiquei encantada e comecei a ler e a estudar. E depois que vim para São Paulo, no segundo ano, depois eu vim fazer o segundo ano de pedagogia aqui, inclusive no terceiro ano, inclusive o doutor Arze me convidou para trabalhar no Instituto de Psicologia como auxiliar de pesquisa. Então, eu já comecei, antes da, antes da oficialização da psicologia, eu já comecei a trabalhar com pesquisa em psicologia, né? E era uma época, assim, justamente dos primórdios da aplicação da psicologia na vida prática, principalmente por iniciativa do Simonsen com o IDORT. Quer dizer, a grande preocupação na época, né, que a psicologia estava começando, enfim, a se introduzir na nossa sociedade, era conseguir usar os conhecimentos da psicologia para colocar a pessoa certa no lugar certo de trabalho. Quer dizer, então, era uma psicologia aplicada ao trabalho. Então, as pesquisas que a gente fazia no Instituto eram todas pesquisas relacionadas às habilidades específicas de trabalhadores, habilidades motoras, perceptivas, tempo de reação, atenção, todo esse tipo. Esse era o campo no qual a gente trabalhava com a psicologia, né? E aí, quando eu terminei o curso quando a gente terminou pedagogia, eu trabalhando no Instituto, o doutor Arze fundou um curso de especialização em psicologia, com 3 vertentes: psicologia clínica, psicologia educacional e psicologia profissional. Então, é psicologia do trabalho. Então, eram pequenos grupos, né, de alunos que já começou a estudar psicologia mais especificamente, dedicada a áreas específicas, né? E assim, realmente era uma atividade pioneira. O SEDES também tinha um curso desses, mas de psicologia clínica só. E a gente, então, ao mesmo tempo que começou a fazer esse curso, depois do primeiro ano, a PUC abriu uma clínica para o público, uma clínica psicológica para atender o público. E nós, então, já começamos a trabalhar com esse público, atendendo, né, principalmente para diagnóstico psicológico, orientação familiar, e aos poucos, inclusive, a equipe foi aumentando. A gente tinha, ao cabo de algum tempo, já nos anos 60, comecinho de 60, a gente tinha toda uma equipe com psicopedagogos, pessoas que faziam psicomotricidade, os psicólogos, nós que estávamos formados em psicologia clínica, e um neurologista, um psiquiatra, né? E com a supervisão da doutora Ana Maria Popovic e da doutora Aniela Ginsberg. A gente, então, fazia os estudos psicológicos, né? E a Matilde Neder também entrou nessa equipe já para começar com terapia infantil na clínica da PUC. Quer dizer que, então, quando começou todo esse movimento, esquentar o movimento para tornar a psicologia reconhecida oficialmente como uma área, né, de trabalho, como uma área de ensino, uma área de conhecimento, nós já éramos psicólogas há algum tempo. E então, em 63, 64, quando justamente saiu a lei, que foi uma batalha, porque tivemos que fazer muito lobby, muito trabalho. Nesse sentido, a Matilde trabalhou muito, porque os médicos não queriam de jeito nenhum que o psicólogo tivesse autonomia. E então, a coisa ia e voltava na Câmara, porque toda vez eles incluíam mais um detalhe para nos tornar subordinados ao médico. Quer dizer, a ideia era que
nós, como psicólogos, só poderíamos trabalhar com a indicação do médico. E isso demorou anos para ser resolvido, afinal conseguimos tirar isso da lei, né? E ainda ficou pendente a história de que a aplicação de testes psicológicos era algo particular, próprio dos psicólogos. Mas, enfim, de qualquer maneira, isso a gente conseguiu também, por um tempo, segurar. Né? E aí, finalmente, a psicologia, né, surgiu a psicologia como ciência oficialmente, né? Então as universidades começaram cursos de psicologia, cursos de formação, de graduação em psicologia. Né? Então, aí, além de trabalhar como psicóloga na clínica, eu comecei também a dar aulas de psicologia do desenvolvimento no curso de psicologia. Então, aí tinha o SEDES Sapiense, tinha um curso de psicologia, a PUC tinha esse curso de psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, e a USP também já começou o seu curso, logo depois veio Mackenzie, depois vieram outras universidades. O curso de psicologia na Faculdade de Filosofia funcionou até os anos 70. Daí, em 1970, houve uma modificação da lei de diretrizes e bases da educação. E aí, então, foram criadas as faculdades de psicologia, que até então era um curso de psicologia na Faculdade de Filosofia. E aí, então, foi criado o curso, a Faculdade de Psicologia, quer dizer, a psicologia, afinal, ganhou mais status, né? E aí justamente se estruturou a carreira universitária, se dividiu, inclusive se criou uns departamentos nas faculdades de psicologia, né? E nós tínhamos os departamentos de psicologia do desenvolvimento, psicologia social, métodos e técnicas, psicologia experimental, e justamente eu fiquei responsável pelo departamento de psicologia do desenvolvimento. Então, a gente trabalhou em conjunto durante 2 anos, a Madre Cristina do SEDES e um grupo de professores na PUC, trabalhamos em conjunto para desenvolver o currículo de psicologia, né? Então, enquanto isso, a turma que tinha entrado no curso de psicologia continuava trabalhando, porque o nosso curso de psicologia foi criado muito nos moldes médicos. A gente tinha o primeiro curso de psicologia da PUC, antes da faculdade, tinha 6 anos, e como o curso de medicina. Então, o pessoal que entrou em 63, quer dizer, a primeira turma terminou em 70, 69, 70. E aí, até terminar todas as turmas, funcionava ao mesmo tempo o curso antigo e o curso novo da faculdade, né? E a gente, então, nessa época também o que teve foi isso, quer dizer, em 70, justamente houve a fusão do SEDES Sapiense com a PUC. Então, os alunos do curso de psicologia do SEDES também se juntaram aos alunos do curso de psicologia da São Bento. Então, a gente tinha 4 turmas, era um número enorme de psicólogos, e a psicologia realmente naquela época estava assim super em alta, tinha uma procura muito grande, o vestibular era super concorrido, porque justamente era um campo novo que estava realmente atraindo, né, muita gente, muitos jovens, que era uma nova profissão que antes não existia, então natural que houvesse um interesse maior, né? E aí então a gente continuou, só que no curso, na Faculdade de Psicologia, daí o MEC restringiu a formação em 6 anos para 5 anos. Então, os 4 primeiros anos para graduação e o último ano para formação clínica,
né? E alguma coisa que muitos criticaram, que era que os jovens saíam da faculdade já com direito de clinicar, né? Nosso curso permite que, com a formação em psicologia, os alunos, os recém-formados, já podem clinicar. Isso realmente foi uma coisa que a gente batalhou muito, mas não conseguiu mudar. Então, se criou os conselhos regionais, no sentido de, pelo menos, haver uma divisão, né, da sociedade que controlasse o exercício da profissão, no sentido de evitar mau uso da psicologia, de evitar, né, problemas maiores do ponto de vista ético, né, do ponto de vista de mal, que assim, de um exercício profissional inadequado, né? E foi muito interessante porque, assim, com a nova lei da criação das faculdades, as pessoas que já trabalhavam com psicologia há 5 anos tinham o direito de se registrar no Conselho Regional. E para a carreira universitária, também, quem já estava há 5 anos trabalhando podia diretamente fazer o seu doutorado, que foi o meu caso. Eu estava já fazendo uma pesquisa enorme com a questão da organização grafo-perceptiva, porque justamente, né, nós estávamos naquela época do descobrimento das disfunções cerebrais mínimas, dos problemas de aprendizagem das crianças. Ana Maria Popovic tinha acabado de fazer a tese, a gente estava importando o Queiroz, que era um neurologista argentino, né, que veio aqui dar aulas e nos dar formação sobre essa questão da nova maneira de trabalhar ao funcionamento cerebral e mostrar justamente que o cérebro era uma unidade e que era possível recuperar determinadas funções, e que muitas dificuldades que as crianças tinham de aprendizagem não eram por conta de um mau funcionamento da inter-relação do cérebro, dos estímulos cerebrais, e não apareciam nos eletroencefalogramas, porque os encefalogramas eram instrumentos muito, muito grosseiros, vamos dizer assim, para captar essas minúcias, né? Só captava mesmo quando fosse um problema mais sério, né? E então eu justamente fui direto para o doutorado, né? E os demais que quisessem fazer carreira universitária precisariam fazer o curso de pós-graduação, né? Isso, então, eu defendi meu doutorado em 73. Em 73, dezembro de 73, defendi meu doutorado. E continuei na PUC, onde estou até hoje. Eu já falei que eu faço parte de móveis e utensílios da PUC. Qualquer dia vão pôr uma chapinha na minha testa, com o número. Mas, quer dizer, toda a minha vida, né, eu fui lá. Então, fiz carreira, né, durante um tempo, esse tempo que eu estava fazendo doutorado, eu fiz pouca clínica, fiquei só atendendo um pouco na clínica da PUC, meio período em diagnóstico, porque realmente eu fiz um trabalho muito grande. Eu trabalhei com 1.000 crianças, de 3 níveis socioeconômicos, de crianças de 4 a 6 anos, com o teste da Hilda Santucci, de organização grafo-perceptiva.
Eu queria justamente mostrar como a diferença que tinha entre crianças de nível socioeconômico baixo, que eram as crianças dos parques infantis da periferia, com crianças de pré-escola de bairros de classe média, como a Lapa, né? E crianças de classe alta, como das escolas de primeira linha, dos jardins e etc. Então, comparei justamente a capacidade de organização perceptiva desses 3 grupos de crianças, né? E realmente o que a gente percebeu, né? O que não era, já era pensado isso, como era como a estimulação cultural e a familiaridade com lápis, papel, tesoura, etc., ajudavam as crianças de nível mais culturalmente mais desenvolvido a terem mais facilidade de aprendizagem de escrita, principalmente de leitura e escrita, né? E isso foi muito importante, porque já tinha a tese da Ana Maria mostrando que certas dificuldades, mas principalmente a gente tomou o rumo, quer dizer, assim, do Bowlby sobre o conceito de crianças carenciadas. Quer dizer, assim, que a falta de estimulação cultural causava nas crianças uma carência, tipo carência vitamínica, que dificultava o aprendizado pela experiência. Então, o que a gente viu foi muito interessante. As crianças de parques infantis tinham um desenvolvimento motor grosso, quer dizer, de habilidade, de pular, enorme. E as crianças de apartamento, as crianças de classe alta, realmente tinham muito mais habilidade de motora fina, né? E isso com diferença significativa, estatisticamente falando, né? Falar em estatística era muito interessante, porque eu sou do tempo que fiz pesquisa no tempo que tinha um computador na USP, no departamento de física. Era uma sala inteira. Vocês lembram do 2001, Odisseia no Espaço, aquele computador? Era aquele computador. E como é que era? Quer dizer, a gente fazia uma tabulação à mão, aí perfurava cartões, e aí, em várias caixas de sapato, a gente levava os cartões para a USP, demorava um mês para processar. E eles processavam e devolviam para a gente interpretar. Era muito interessante. E um trabalho incrível, né? Que é um trabalho manual também muito grande, que exigia muita atenção. Foi muito interessante. E eu estava dizendo que esses estudos foram muito importantes nessa época, por quê? O Departamento de Educação, ou Secretarias de Educação, faziam provas de inteligência para as crianças com dificuldade de aprendizagem. E vinha um técnico lá da Secretaria da Educação e aplicava nas crianças o Binet-Simon ou o Terman-Mer. Resultado, as crianças de favelas, crianças que moravam em lugar que não tinha rua, nem número da casa, nem o dia do aniversário, quer dizer, coisas desse tipo, eles não tinham essa informação, iam para a classe especial. Então, as escolas todas tinham um mundo de classe especial, porque se a criança tinha alguma dificuldade, ia para a classe especial. Isso era um absurdo. E então, como eu trabalhava como voluntária no Experimental da Lapa, com toda aquela equipe que tinha lá, o Zé Martins, Ana Maria, várias pessoas, tal. Então, eu apliquei uma parte do trabalho, eu fiz lá, que justamente tinha lá umas 6 salas de classe especial. Então, a gente começou a rever esse tipo de trabalho. A minha tarefa lá no Experimental da Lapa era orientar as mães das crianças que estavam em classe especial, explicar para elas o tipo de dificuldade que as crianças tinham, tal.
Mas daí eu comecei a ver justamente isso, desculpa, que nem todas as crianças que estavam em classe especial tinham uma dificuldade específica de aprendizagem. Elas não tinham nada de especial, elas tinham dificuldade porque não tinham estimulação, porque o bendito do teste, que é um teste com uma carga verbal muito grande, né, e com uma exigência muito grande de experiência cultural, não era suficiente, quer dizer, não era adequado para medir essa questão. Né? Então, eu comecei a estabelecer uma nova forma de seleção dessas crianças. Eu primeiro comecei a rever todas as que estavam em classe especial, né? E a gente então fazia uma entrevista com a mãe, o pai, a família, quem viesse e tal, e fazia entrevista com as crianças e testes situacionais, não testes verbais. E com isso, não é, e com os resultados da pesquisa, o que o colégio fez? Nós criamos, lá no Prezinho 1, para criança a partir de 3 anos, um esquema de aculturação, quer dizer, desenvolvimento cultural. Então, essas crianças ficavam um dia inteiro na escola. E a gente, além de todo o trabalho com a professora de educação física e com a professora mesmo da classe, a gente ensinava boas maneiras, higiene, como se portar à mesa. Levávamos as crianças para o zoológico, para museu, passávamos filmes, levávamos para teatro, enfim, a gente dava para as crianças um repertório cultural, né, que justamente pudesse equilibrar um pouco a falta de estímulo que essas crianças tinham nas suas casas. Resultado, em 2 anos, nós tínhamos uma classe de crianças com dificuldades especiais de manhã e uma de tarde, porque aí eram as que realmente tinham dificuldades especiais, né? Problemas motores, problemas neurológicos, problemas de audição, coisas desse tipo. E a gente, quando o problema era um problema leve, e que não, como, por exemplo, de algumas crianças com problema de audição, com cegueira, a gente fazia inclusão. Essas crianças frequentavam classe normal. Então, gente, estou falando de 64, 65, tá? Inclusão. Até hoje falo em inclusão com um conceito que a gente não sabe o que é, né? Então, como é que era? Cada semana, uma fileira de carteiras era responsável para levar aquela criança, acompanhar aquela criança até o recreio, introduzi-la, tomar o lanche, que a gente tomava um lanche junto, as crianças eram fornecidas pela escola. Incluir nos brinquedos, incluir nas coisas. Então, cada semana, uma classe, uma fileira era responsável por aquela criança especial, com necessidades especiais. E funcionou super bem, quer dizer, assim, essa experiência realmente foi uma experiência ímpar. Infelizmente, em 70 e pouco, a ditadura acabou com esse tipo de escola, né? E em seguida tinha o colégio de aplicação, então acabou com o colégio de aplicação, acabou com a escola experimental e entrou na rede e voltou tudo ao esquema anterior, como sempre acontece aqui, né? Então, mas isso, quer dizer, a gente demonstrou, né, cientificamente o prejuízo da falta de experiência, da falta de estimulação, da falta de oportunidade, que é justamente o que até hoje, infelizmente, a gente não conseguiu superar na nossa sociedade,
ao contrário, cada vez maior, o que faz um distanciamento cada vez maior entre os vários níveis, né? E uma diversidade cada vez maior, com um prejuízo também cada vez maior para aqueles que estão nos níveis menos favorecidos da população. Porque, como eu digo, pobreza não é só falta de dinheiro ou de bens materiais. Pobreza é falta de acesso aos bens sociais, é a falta da oportunidade de participar dos benefícios que o Estado é obrigado a dar e que as pessoas não têm oportunidade de usufruir. E então vão ficando com um déficit, né, que passa de geração em geração. E a gente vai reproduzindo essa miséria intelectual e essa pobreza educacional, além, né, da falta justamente de treinamento e de implementação de capacidade para as pessoas terem um trabalho digno e etc. Quer dizer, então, todo mundo, vocês sabem, vocês veem, e hoje em dia, então, a gente está no auge. Quer dizer, justamente a pandemia, né, botou assim em foco, né, acendeu os holofotes em cima desse problema que é sério, que vem há anos, né, e hoje a gente está vendo o que está acontecendo, e agora, inclusive, com esses 2 anos praticamente sem escolaridade, grande preocupação com como vai ser o futuro dessa geração, né? Então, isso é uma parte do meu trabalho. Assim, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, né? A gente já foi tão melhor, que pena. E aí é uma questão de vontade política, né? Não tem jeito. Ok. Rosa para presidente. Aceita, Rosa, precisamos. Olha, eu acho que isso aí é um, é um sacrifício que eu não tenho, não tenho energia para topar. Não posso falar muito, aí gritar eu posso falar bastante, mas assim já não tenho desejo de ocupar esse espaço, porque eu acho que é uma tarefa muito grande para mim. Mas, bom. Rosa, Oi. se eu emendar nessa pergunta, né? Então, quais seriam assim as preocupações maiores com as famílias hoje, né? Como é que a gente poderia pensar em orientações para os terapeutas de família, para quem cuida das famílias, que inclui essas crianças que estão passando por essa situação, não é? Então, assim, como é que você vê nesse momento da pandemia, né, os maiores riscos e as maiores preocupações que a gente precisa ter com as famílias? Olha, Denise, essa é outra questão também muito importante, muito interessante, e eu já tenho uma experiência prática a esse respeito. De 2004, de 2003 a 2009, eu trabalhei num projeto social da Prefeitura de São Paulo, que começou justamente na época do Serra e depois ficou com o substituto dele, agora esqueci o nome dele, um projeto que se chamava Ação Família. E esse era o secretário de Desenvolvimento Social, era o Floriano Pézaro, e uma ex-orientanda minha de mestrado, que tinha assim, trabalhado com famílias da periferia, só as preocupações justamente das famílias de baixa renda, com os filhos, né, com o futuro dos filhos, a educação dos filhos, etc., ela foi convidada para montar esse projeto e me convidou para coordenar justamente toda a parte de formação
dos técnicos, de formação dos técnicos para trabalhar com essas famílias. Então, o que a gente fez? Foi montado uma enorme equipe, né? Então, tinha a Lígia Pimenta, né? E eu, como coordenadora de pesquisa, um pessoal da FIA, da USP, que contribuiu com verba, e um pessoal da Unicamp. E então, a gente fez várias reuniões e montamos um projeto enorme para atender famílias das regiões mais pobres da periferia de São Paulo. Então, a gente usou o mapa de vulnerabilidade social do SEAD, né, e planejamos o nosso trabalho em todas as regiões de nível 5 e 6 de vulnerabilidade. Quer dizer, então, aquelas regiões justamente que tinham muitas pessoas morando na casa, pessoas idosas ou famílias chefiadas por jovens, muito jovens, ou adolescentes, enfim, de acordo com o nível do SEAD, né, nível 5 e 6. E aí, o que a gente fez? Montei um grupo de terapeutas familiares, meus ex-alunos, para treinar 650 funcionários da prefeitura, né, de apoio social, sobre família. O que é família, quais são as dificuldades, as questões de relacionamento, padrões familiares, questões sexuais, questões de violência. A gente deu um curso de 60 horas durante meses para esses funcionários. Então, qual era o trabalho? A maioria deles vinham justamente dos territórios em que a gente ia trabalhar. Então, nós fizemos um levantamento de 52 pontos importantes que deveriam ser olhados e deveriam ser desenvolvidos para que as famílias conseguissem chegar num nível de utilização de todas as possibilidades sociais que eles teriam direito. Então, era um nível começava desde certidão de nascimento, que vocês não imaginam o número de crianças que não tinham certidão de nascimento, e que, portanto, a gente explicava para as pessoas: não tem certidão de nascimento, ele não existe. Então, na hora de entrar na escola, ele não vai conseguir, precisa fazer certidão de nascimento. E todos os outros documentos, serviço militar, registro do SUS, quer dizer, a gente fazia toda uma lista de todos os documentos necessários para se engajar socialmente, quer dizer, como direito. As pessoas não sabem os direitos que têm. Impressionante, questão de vacinas, tudo isso que você não sabia que era obrigado a vacinar. Então, criança que nunca tinha vacinado de sarampo, nunca tinha vacinado de sarampo, todas essas coisas impressionantes, assim, como as pessoas não têm acesso, não só porque não conseguem, não têm meio de chegar até lá, como não têm conhecimento de que têm direito e de que podem reivindicar e que precisam usar. Impressionante. Então, são coisas básicas, coisas simples, né? E que não passa pela cabeça das pessoas que não vivem essa realidade, que existe esse tipo de coisa e que tem esse tipo de dificuldade, que é uma coisa mínima, que não custa absolutamente nada para falar. Apesar de ter, em cada região, um escritório do serviço social e etc. Né? Então, o que acontece é que o sistema é organizado para esperar que as pessoas venham. E, justamente, a nossa filosofia é ir ao território e ver como é que essas pessoas vivem e perguntar para elas o que lhes falta, o que elas não têm e o que elas gostariam de ter.
Essa é a atitude correta para trabalhar com as famílias. Você dá oportunidade, né, ir de encontro e saber com elas o que lhes falta, onde é que estão as dificuldades, o que se pode fazer por elas. Vocês acreditam, quer dizer, uma senhora já idosa morava num quartinho que só tinha uma porta. Então, a gente entrou lá, tinha uma cama, tinha uma mesa, um fogãozinho velho, um fogãozinho de mesa e tal, e sabe, não tinha nada, que essa mulher precisava de um monte de coisas, do ponto de vista de quem não está acostumado com essa experiência, né? Então, a gente perguntou para ela, o que a senhora gostaria? Ela disse, eu gostaria de ter uma janela. Porque não tem janela, só fecha a porta e fica no escuro. A prefeitura foi lá e fez a janela para essa mulher. Vamos ver que festa maravilhosa que foi o dia de estrear a janela. Né? Quer dizer, quem poderia imaginar que essa mulher ia querer uma janela? Então a questão, Denise, é justamente abrir, né, a oportunidade. Agora, com os meios, justamente tem a questão dos meios eletrônicos, só que a maior parte dessa população não tem acesso. Quando muito tem um celular. Né? Então, fica difícil o acesso a essas pessoas. E eu acho que aí, então, os órgãos públicos, né, principalmente os serviços de assistência social, o SUS, etc., precisariam instalar serviços justamente que trabalhassem nas suas regiões próximas e fizessem, principalmente, né, algum tipo de atividade, não é, que desse para essas pessoas um apoio, uma orientação, no momento, principalmente, comida, né? Então, quer dizer, no nível que nós chegamos, você está bom, educação é maravilha, mas já é luxo, porque não tem comida. Né? Quer dizer, então, realmente, nós estamos numa situação dificílima. Né? Rosa, não tem comida e não tem segurança, né? Isso. A saúde não está garantida, né? Então, como acessar essas pessoas, né? Você vê, por exemplo, o número de pessoas que não vieram tomar a segunda vacina? Como explicar isso, gente? O que vocês acham? Eu digo, bom, para mim só pode ser falta de informação, quer dizer, o pessoal acha que tomou, pronto. Né? Fala, Marcos. Eu acho que tem falta de informação e tem muita informação trocada, né? Informação... Então, tem muito interesse, eu acho que político e de organização, que bate com os interesses de desorganização. Sem dúvida. Então, eu acho que esta coisa, esse jogo que a gente sofre, porque muitas vezes a gente é peão, né? E a gente fica nesse jogo de informações, o que é para fazer, o que não é. Porque tem forças muito opostas hoje em dia que deixam a gente confuso. Claro. Né? O cidadão, para ir em busca ou para receber a ajuda, tem tanta... Eu acho que confusão mesmo de informação. Eu acho que é impressionante. Um estímulo contrário, né? Quer dizer, que justamente causa a confusão, né? Porque se tem alguém dizendo assim, não precisa, quer dizer, os idiotas que ficam em casa, né? Quer dizer, eu sou uma idiota que fico em casa faz 2 anos. Eu também. Rosa, e tem uma coisa que você estava falando que eu acho fundamental, que é a questão da busca ativa, né? Exato. Como a busca ativa, ela é fundamental para a gente identificar onde estão os problemas, porque quem está com mais problemas, às vezes, não tem acesso, seja, como você disse, à informação, seja ao transporte, e muitos isolamentos vão acontecendo e a exclusão social vai se radicalizando.
Então, quando a gente pensou, né, quando foi pensado o programa Saúde da Família, já que a gente está falando desse âmbito, ele foi pensado exatamente com base na busca ativa, ou seja, um agente social do território, do bairro, da região, ficava responsável por visitar os vizinhos, né, ou seja, as casas, e descobrir quem é que estava precisando de ajuda e orientar quais eram os direitos que essas pessoas tinham. Qual o caminho, né? Orientar qual o caminho, quem se responde. Nós fazemos isso. Onde é que tem. Você conhece os recursos que tem no seu bairro? Onde tem escola, onde tem posto de saúde? Então, às vezes as pessoas não sabiam, nem sabiam onde era. Então, assim, então, em tal lugar. Quem pode se encarregar? Quem da família pode se encarregar? Papá. Da gente orientava, daqui 15 dias voltava para ver o que aconteceu. Entendeu? Quer dizer, então é uma coisa assim de acompanhar a realização de uma coisa, inclusive, educativa. Quer dizer, não só de dar apoio, mas assim, de uma coisa educativa, né? E porque justamente, isso eu falo há anos também. O grande problema dos projetos que são feitos aqui é assim, eles são feitos por uma cúpula técnica, na base daquilo que é o melhor. As nossas leis são maravilhosas. Pega o LOAS, pega o SUAS, você vê que leis sistêmicas maravilhosas. Vai ver na prática como que funciona. Por quê? Porque vem de cima para baixo, sem mexer na estrutura, sem treinar as pessoas, sem explicar por que agora a coisa vai ser daquele jeito, né? Quer dizer, sem explicitar e sem construir com as pessoas envolvidas na prática no significado daquelas medidas, né? Então é assim, e é na base do que os técnicos acham que as pessoas precisam. Então, não só, quer dizer, é um desrespeito total, porque justamente como você pode saber o que as pessoas precisam, né? Não é o caso de mais uma geladeira ou de mais um fogão de não sei o quê, muito mais que isso, é educação, é oportunidade de pertencimento, é cuidado, né? Cuidado da saúde, cuidado do ensino e etc. Então, é uma perda, né? Um desperdício de dinheiro e de tempo, porque você não sei se nunca chegam a um resultado que a gente pode ter uma avaliação e dizer assim, funcionou, não funcionou, como o Ação Família. O Ação Família ganhou o Prêmio Internacional de Projeto Social. E tem publicação mostrando todo o nosso método, tudo que a gente fez, todos os resultados, de todas as metas a serem atingidas, com depoimento das pessoas, etc. Só que daí acabou a gestão, era o Kassab em continuação ao Serra, acabou a gestão, o Kassab se candidatou e acabou o Ação Família. Aí mudaram lá, botaram outro nome, não sei o que e tal. Até me chamaram para continuar, não sei o quê, mas não deu em nada, não saiu a verba, acabou. Né? Quer dizer, então foram 5 anos, um dinheirão, um monte de gente envolvida, com um bom resultado que ficou ali. Né? Não houve continuidade, o que dá uma tristeza. Sabe? É uma frustração, porque a gente fala, puxa, dá para fazer, funciona. E nem é um absurdo em termos de custo, até menos do dinheiro que circula por aí, sabe lá na mão de quem. Né? Mas né, não tem vontade política, não tem visão, porque, infelizmente, os interesses pessoais na nossa política funcionam em primeiro lugar, né? Eu acho que... Bom, então, eu tenho muita preocupação. Nós continuamos, né, no curso de terapia familiar, atendendo famílias, mas aí em terapia, e a gente tem, assim, alguns grupos de pessoas
que se solidarizaram com isso e que se prontificaram a atender as pessoas que buscam, que procuram tal, mas eu não sei como, justamente essa dificuldade de reunião dificulta muito a questão de buscar no território, né? Porque assim os serviços sociais, né, que tem em todas as comarcas, lá em todas as regiões, poderiam justamente estar fazendo reuniões. Né? Eu não gosto desse nome, mas eu não tenho outro, socioeducativas, quer dizer, discutindo com as pessoas as dificuldades que elas têm, como é que estão se virando, onde estão buscando, que meios teriam para buscar. Eu tenho, justamente como resultado da Ação Família, a gente fez um programa de 24 sessões, que começa desde o desenvolvimento da autoestima, né, até todas as habilidades sociais, com pais, e, paralelamente, reuniões, atividades com as crianças, né, noutra área, para ter uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, 24, um ano. Nós temos um ano de sessões para famílias programadas, mas agora com essa questão de evitar aglomeração e tal, a gente fica limitada também, né? Não precisava mais isso para dificultar a vida da gente. Então. Eu estou fascinado com você, Rosa, novamente. E eu queria te perguntar como é que é esse know-how, esse conhecimento, né, desenvolvido, adquirido, composto, construído, que a gente utiliza com as famílias e que vocês utilizam também, né, que a gente tem uma super afinidade, pode ajudar nessa composição, né, da busca ativa, a busca do indivíduo dentro do todo, dos microcosmos, né, não, o indivíduo e as famílias, casais e as instituições, bairros, porque eu acho que tem um similar tão importante no que você estava falando, que eu gostaria de saber como você pensa, assim. Então, Marcos, precisaria começar com maior reconhecimento do nosso papel nas instituições públicas, que não tem, né? Ao contrário, quanto mais eles puderem cortar psicólogo, mais eles cortam, né? Então, tem um lugar, né, ter profissionais da nossa formação com esse olhar, com essa visão, para prestar o serviço para a população, né? Tanto na área pública, na área de saúde, como na área de social, como na área de educação, né? E então, em primeiro lugar, é isso: os profissionais serem reconhecidos e terem um espaço para poder trabalhar, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas eles estão cada vez mais diminuindo a nossa área de atuação, por exemplo, no SUS, etc. Vira e mexe, tem mudanças e fecha coisas, e fecha CAPs, e isso vira aquilo, e é UPA, não sei o quê. Quer dizer, então, é toda uma confusão, né? E que cada vez mais, em nome de economia, né? Os profissionais da nossa especialidade, que poderiam justamente estar trabalhando nesse sentido, né, de dar, afinal das contas, um apoio e uma orientação para a população, a gente não tem chance. Eu acho que começa por aí, Marcos, a meu ver, né? Porque, por mais boa vontade que se tem, quer dizer, tem um monte de gente que se prontifica, que tem boa vontade, que, na medida que é procurado, presta o serviço gratuitamente. Tá? Tem uma porção, tem muita solidariedade, mas a oportunidade pública de grande número, né, aberta, com propaganda e etc., não tem. Eu fiquei pensando, você tem como abrir para mim, Denise? Eu fiquei pensando também, Rosa, se você
pode falar um pouco sobre esse papel do terapeuta de família, que não é exclusivo, mas que eu acho que no terapeuta de família é muito desenvolvido, que é a criatividade, a possibilidade da boa irreverência, no sentido de transformação, e a seriedade, né, que você traz com tanta clareza, estatística, pesquisa, comprovação, o quanto isto inova e traz possibilidade de economia real, de indivíduos mais bem formados, mais bem informados. Então, eu queria que você, talvez, se você pudesse me contar um pouco desse lado, que eu sei que você é ótima nessas coisas, né? Então, que se vê, eu acho assim, é uma tristeza, quer dizer, assim, a falta de visão no investimento a longo prazo. Né? Aqui, as coisas em geral são feitas, quando eu falo de vontade política, quer dizer, as coisas são feitas em nome do político que está na cadeira, no sentido de ser reeleito. Quer dizer, então, o que não, o que não favorece isso não interessa. Né? E você vê, por exemplo, a questão, a questão da formação que a gente dá. Eu tenho uma definição de psicologia clínica que eu fiz a pedido do Conselho Federal de Psicologia, que até está publicado num jornal de psicologia aí já faz um tempo, 2004, que é justamente isso. Clínica. A psicologia clínica não é uma área da psicologia, não existe formalmente na divisão da psicologia clínica. Você tem psicologia do desenvolvimento, psicologia social, né, psicopatologia e etc. Não tem psicologia clínica. O que é a clínica? A clínica é uma atitude. A clínica é a atitude de estar com. É a atitude de olhar o outro em situação, em contexto. Buscar justamente o que, né, as suas fraquezas, as suas dificuldades, e estimular as suas potencialidades. E isso é clínica. E clínica não existe, não necessita um setting específico. Você pode fazer clínica na esquina, como o pessoal da terapia comunitária faz, e você pode fazer no jardim, você pode fazer no lugar em que a pessoa está. Não é, quer dizer, a clínica não necessita justamente da utilização de ferramentas específicas, ou a sua formação a partir de teorias, a partir de técnicas, etc., tem que estar absolutamente implícita, vamos dizer assim, elaborada, para que você seja espontâneo, colaborativo, aberto para ouvir e escutar, der escuta, e aquele com quem você está tratando, justamente para poder vir de encontro às necessidades dele, e não aquilo que você acha que deveria ser. Né? Esse é o grande problema, porque justamente a gente não trabalha a partir de verdades absolutas. A gente não trabalha a partir de dizer o que é certo e o que é errado. Não tem família normal. Cada família é uma família. E se age e se adapta e usa as estratégias que é possível, que é possível usar para fazer frente às necessidades, né, e as injunções do dia a dia, as dificuldades do cotidiano. E esse é o nosso papel, é entender quais são as possibilidades que essa família tem e quais são as necessidades, e ajudá-la a encontrar alternativas para poder justamente fazer frente a essas necessidades. Assim que nós trabalhamos. Né? Então, realmente, os alunos
as pessoas que a gente forma em terapia ficam muito agradecidas de sentir maior liberdade. Só que a gente diz, olha, cuidado, quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem, porque eticamente você é responsável por tudo que você pensa, que você fala, e você tem que falar as coisas sabendo por quê e defendendo aquilo que você faz, e sujeito naturalmente à abertura, ao diálogo e etc., até que te convençam do contrário. Mas você tem que ter responsabilidade pelo que você fala, pelo que você faz. Então, a liberdade esbarra, vamos dizer assim, do ponto de vista ético, na responsabilidade que você tem. E a pessoa com quem você trata é que sim, ela é que é o sujeito da sua atenção. Então, é no diálogo com ela que vai surgir o direcionamento que deve ter aquele caso, aquela situação, aquele problema. Então, eu acho, quer dizer, que nós deveríamos ter mais espaço no sistema público, muito mais espaço no sistema público. E a gente tem trabalhado muito para formar profissionais para trabalhar em instituições, trabalhar em grupo, trabalhar com multifamílias, trabalhar a terapia comunitária, né, trabalhar dentro de instituições, né, a partir, inclusive, dos próprios funcionários, né, da instituição. Quando eu já fiz algumas pesquisas em postos de saúde, e está mais do que mostrado que quando você vai entrar num serviço público para fazer um trabalho, você precisa começar trabalhando com os funcionários do serviço, para que eles entendam o que está sendo feito e para que eles justamente adotem assim uma postura, né, de compreensão do que está sendo feito, e que a gente não está lá para dificultar o trabalho deles, ou para criar problema, ou para inventar problema. Né? Nunca me esqueço, quando eu cheguei na prefeitura para Ação Família, o comentário era assim, ih, lá vem psicólogo. Você disse, né? Vai mexer com digamos assim, com a rotina, né, das pessoas, do funcionário público. Ok. Sabe, Rosa, você está me falando uma coisa que me faz muito sentido, assim, né? Que eu acho que esse nosso trabalho do relacionar-se e do pensar, ele imediatamente afeta o outro. E obriga o outro a pensar e sentir coisas que ele não estava podendo de algum modo. Claro. Ele sair daquela zona de conforto é algo muito de temor. Então, quando eu ouço lá veio o psicólogo, lá veio o psiquiatra, lá vem problema, eu fico pensando, puxa, tá dando certo. Mas eu sei que isso também pode ser algo, né, que me dificulte o caminho. Ou que alguém está me entregando onde está pensando a respeito e que o nosso trabalho incomoda, porque se ele não incomodar, como é que ele vai ajudar? Se eu fizer sempre do mesmo jeito, qual é a mudança? Né? Então, eu acho muito bonito isso que você está falando, porque é algo que é sensível na prática, né? Nas instituições, nas famílias, em tantos lugares que a gente faz e ouve, né, isso que você está falando, com essa clareza, né? As pessoas falam dessa forma. Então, isso que eu digo, a clínica trabalha com mudança. Que mudança? Não dá para saber. Por quê? O tipo de mudança depende das necessidades de com quem nós estamos trabalhando. Ele que vai perceber que possibilidades ele tem de mudança e para onde que vai mudar. Nosso trabalho é do diálogo com ele e justamente esclarecendo, ampliando essas situações e mostrando possíveis alternativas, mas quem vai decidir para onde vai, como vai, etc.,
é o sujeito, é o sujeito da ação, quer dizer, nós somos intermediários, vamos dizer assim, interlocutores da mudança, arquitetos da mudança, mas não somos nós que decidimos a mudança, né? Fala. Que eu te ouço, né, com a entrevista, que você está me contando os pés do que você acredita, né, as bases do que você acredita, que eu também acredito. Talvez eu ouça também porque eu acredito, mas eu vejo você fazendo isso, que é a ciência, o estudo, a parte social, a parte política e principalmente o sujeito, que tem demandas e que tem autorias e que pode acessar isso tudo ou não. E como que é que a gente faz para poder ajudar nessa composição. Então, para mim, isso é muito precioso o que você está falando. Muito obrigado. E eu fico pensando se a gente está na hora de começar a fechar, porque senão nós vamos ficar ocupar a Rosa até segunda-feira de manhã. Com prazer. À vontade. Mais alguma questão? Doutora Rosa Maria Stefanini de Macedo. É uma honra poder estar consigo e saber de toda essa sua trajetória exitosa. E aí eu me lembro também do seu início do seu texto, quando a senhora foi convidada para ser técnica e auxiliar de pesquisa com o doutor Enzo Aziz, e que a senhora pensou assim: senti-me orgulhosa, ao mesmo tempo com esperança de me tornar uma grande profissional, e com receio de não conseguir corresponder ao brilho e à competência de alguns dos maiores nomes da psicologia clínica da época. Então, me emociona que a senhora é muito mais do que isso, e como que a senhora vê quer dizer, a senhora já falou que gostou muito de rever a sua trajetória, e a senhora é muito mais do que isso. E agora, para que lado que irão as pesquisas com essa pandemia e esse novo mundo que nós estamos entrando? Pois essa questão de ser uma profissional, eu olhando minha trajetória, acho que eu não envergonho meus mestres. Nem seus alunos. Fiz o possível para não, né, para corresponder e inclusive para dar de mim o máximo em função daquilo que eu acredito, né, e daquilo que eu acho que é importante, e estimulando as pessoas a vir comigo e a fazer e a trabalhar e tal, porque eu acho que nós temos uma ação social que é política. A mudança é uma ação social e política, porque na medida em que nós trabalhamos com mudança, nós trabalhamos politicamente. E como eu digo, seria importante que a gente tivesse mais espaço no serviço público, no meio social, para que a gente pudesse justamente trabalhar, atingir um maior número, né, de pessoas de uma forma muito mais condizente, de uma forma mais eficiente, né, do que nós temos. Mas nós não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade em transformar, né? Quer dizer, nós trabalhamos para transformar, e, portanto, nossa ação como mudança é uma ação social política, né? E em termos de pandemia, o que nós estamos podendo fazer, como eu já disse, ninguém sabe, afinal das contas, né, de onde veio, como veio, que funciona o nível de letalidade, quanto tempo vai durar e etc. Então, justamente, de acordo com os nossos paradigmas da subjetividade, gente, e da instabilidade. Principalmente da instabilidade. Quer dizer, a pandemia nos jogou no centro
desta vivência. Nós estamos vivendo períodos de total instabilidade, de total impossibilidade de prever, da falta de previsibilidade, né? Mais do que nunca o acaso está dirigindo, nós somos prisioneiros, vamos dizer assim, de um acontecimento do qual não temos conhecimento e, portanto, não temos como manejar. Então, nós somos sujeitos e nós somos passivos. O que nós pudemos fazer? Nos esconder, para nos defender dessa ameaça que a gente não sabe exatamente dizer qual é a dimensão e até onde que vai e tudo mais. Então, hoje, né, eu acho a grande tarefa de todos nós é conseguir viver e lidar com a angústia e a ansiedade do não saber. E eu imagino, justamente, como as pessoas, em geral, estão sofrendo com isso, né? Porque quanto menos possibilidade as pessoas têm, né, quanto menos capacidade as pessoas têm de lidar com seus problemas, com seus medos, com suas dificuldades, com as suas aflições, que todos nós temos, né, tanto mais as pessoas sofrem. E a gente que é treinado para lidar com isso poderia ajudar. Não que a gente também não sinta, o que a gente também não sofra, mas a gente é treinado para usar estratégias no sentido de contornar isto e de sofrer menos, né? Porque, na medida que a gente tem uma visão sistêmica, uma visão mais ampla, que a gente tem uma cultura, que a gente olha a história das outras pandemias, etc., a gente sempre tem a possibilidade de ter uma maior esperança de que as coisas, as soluções vão aparecer e que a gente vai conseguir, de alguma maneira, nos adaptar ao que vem aí, que a gente não sabe o que é. Né? E esse não saber é o que angustia muito as pessoas, né? Porque justamente o paradigma objetivo dá muita certeza e dá muita confiança e dá muita paz, né? Porque assim, a gente sabe exatamente como que é, como que vai ser, e etc., e vai, né? E deixa a vida te levar. Agora, se a gente tem um pouco de senso crítico e a gente olha um pouco a coisa, a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos que levar a nossa vida. E aí a dificuldade justamente de lidar com as pedras que surgem no caminho, que surgem, né? A vida não é mar de rosas, a vida é uma sucessão de desafios que a gente tem que resolver a cada momento, a cada dia, né? E aqueles que conseguem com mais facilidade e outros que sofrem mais. E a nossa tarefa justamente é tentar ajudar e aliviar aqueles que sofrem mais, né? Mas a gente precisa ter oportunidade de fazer isso. Né? Rosa, é muito bom ouvir você, assim, eu fico traçando um filme, assim, desde quando você começou a contar lá do começo, em 1950, até chegar hoje, e aí eu fiquei me perguntando aqui, o que mudou a partir desse seu olhar tão experiente no cuidado com as famílias? Mudou alguma coisa dessa sua experiência toda, né? Desde quando a psicologia ainda não era tão formalizada e até hoje que a gente tem essa necessidade tão grande, como você está colocando a sociedade demanda, né, essa experiência da psicologia, de psicólogos cada vez mais atuantes. O que mudou no cuidado das famílias? Mudou bastante, viu, Ana? Principalmente em termos dos princípios básicos. Por quê? Porque a psicologia tradicional era uma psicologia que trabalhava com traços de personalidade, com aspectos de personalidade, e, portanto, ela trabalhava com problemas específicos, pontuais, né? Porque justamente
pelo tipo de paradigma, a complexidade do comportamento humano tinha que ser dissecada, vamos dizer assim, subdividida em partes para poder ser compreendida. Então, uma questão que eu, como especialista em psicologia do desenvolvimento, que eu sempre vinha, né, e que justamente me levou para a terapia familiar, era a frustração de trabalhar focada na criança e a dificuldade de acessar os pais para trazê-los, né, a cooperar e a colaborar e a participar das dificuldades que a criança tinha. Por quê? Porque justamente o paradigma objetivo bota o pesquisador ou o psicólogo de fora do problema. Então, o problema era da criança, quer dizer, então os pais traziam a criança e falaram, dá um jeito nele aí, doutora, porque ele está com problema. Né? Só que o que acontecia, principalmente o pessoal que fazia terapia, ficava muito frustrado, porque você trabalha a criança, o adolescente, etc., na terapia, mas o contexto onde ele vive e aonde justamente os padrões de comportamento foram produzidos, não muda. Então assim, é um paradoxo, porque você trabalha uma parte do sistema, mas não trabalha a outra parte, e o resultado fica um resultado bastante prejudicado, né? Isso justamente me levou para, quando surgiu a oportunidade de fazer um curso de terapia de família, fui correndo, porque justamente o meu grande problema era a conversa com os pais sobre as dificuldades dos filhos, como lidar com eles e como né, as atitudes que seriam recomendáveis, etc. Mas era justamente uma relação instrutiva que também né, podia ter alguns efeitos momentâneos, mas que não traziam uma mudança de segunda ordem, né, uma mudança para valer. Então, e hoje, até hoje, quer dizer, isso mudou, quer dizer, pelo menos uma grande parte dos profissionais de saúde, principalmente de psicologia, hoje concordam que você tem que incluir a família em todos os problemas que qualquer membro da família, seja adulto ou seja criança, apresente. Porque se, como diz o Bateson, as coisas só têm sentido, o fenômeno só tem sentido no contexto em que ele ocorre. Fora de contexto, nada tem sentido. Então, não adianta você tirar um pedaço, um membro do sistema para tentar consertar, entre aspas, né? E não mexer justamente no contexto onde os padrões são construídos, o tipo de relação é construída. E, afinal das contas, nossa vida e nosso comportamento é o resultado dos padrões que foram sendo construídos, da maneira como as relações foram sendo vividas no decorrer da nossa experiência de vida. Então, se a gente não tem um olhar assim amplo, né, para essa situação, é muito desperdício de energia, né? E uma frustração com o resultado. Ô, Rosa, nossa, eu poderia ficar conversando com você, a gente vai marcar mais umas, porque, né, hoje a gente começou uma conversa, porque é tão prazeroso estar com você, te ouvindo, e a gente aprende tanto, e assim, na medida que você fala, você vai trazendo, né, uma visão de homem e de humanidade que compromete a psicologia e o terapeuta de família com as soluções, né? Assim, que seria muito, muito em vão se nós fizéssemos todos esses estudos e aprendêssemos tanto sobre processos de mudança e não nos comprometêssemos com as mudanças, não é? Então, assim, você é uma pessoa que, com a sua história, com a sua vida, você se comprometeu com as mudanças, você mudou a vida de muitas pessoas, você
você transformou a vida de milhares de famílias, de milhares e milhares de crianças, e você está deixando, assim, deixou tantas sementes nas formações, né, que você proporcionou para tantos e tantos profissionais. E, além disso, todo o compêndio, né, de publicações que você tem e que vai permitir que muitas gerações ainda possam continuar aprendendo com você. Então, assim, olha, parabéns por essa mulher incrível que você é. E muito, muito, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a vocês, né? Realmente agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição para conversar, para discutir, para inventar processo, para fazer alguma coisa, né? Para colaborar com isso que a gente acha que deve haver. Né? Eu também quero te agradecer muito, Rosa. O convite, sim, fica aberto para a gente fazer outra entrevista. Assim que você puder, que a gente fizer, né, vamos pensar nisso. E te contar, aqui no pé da nossa intimidade aqui para o mundo, quando eu vim para São Paulo e tinha aqueles movimentos Direta Já, eu lutei muito por ideias que parece que agora eu sei de onde nasceram. Eu quero te agradecer muito, porque isso abriu minha vida e abriu a sociedade que eu vivo e me compõe quem eu sou. Então, compondo isso que a Denise falou, com o que eu ouço de você, que eu te conheço há tanto tempo, e olha que eu vejo cada vez mais de onde nasceram essas sementes que vieram brotar em mim e que estão indo para as novas gerações. Então, te agradecer transgeracionalmente, porque é muito bom saber disso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.